faço promoção ou não, dou desconto ou não, quando e como fazer promoções na minha loja ou na minha marca de moda, como atrair clientes usando as promoções certas que aquecem as suas vendas e protegem a sua margem. Se você tem essas dúvidas sobre como fazer promoções criativas para ativar mais vendas, atrair clientes, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu tenho aqui um segredinho muito especial para você não só deixar os clientes doidos querendo comprar aí com você, como também para fazer isso sem perder margem de lucro com um hackzinho aqui que ninguém faz. Vem comigo. Preparado para isso? Eu sou Andressa Rando Favorito, eu sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para fazer você ter um negócio de moda lucrativo, então se inscreva no canal para não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo. Você tá vendo o seu estoque acumular aí, peças que você comprou e não estão vendendo, um giro baixo das suas vendas e não tá conseguindo atrair clientes suficientes para dar vazão a todo esse estoque aí? Eu sei como é que é, então aí eu já sei o que tá acontecendo. Aí você vai lá e se pergunta, será que eu faço uma promoçãozinha aqui para zerar esse estoque, para acelerar essas vendas e dar um up aí, dar um estímulo para atrair clientes? Olha só, pessoal, fazer promoção é geralmente a primeira ideia que vem na cabeça de quem tem loja de roupas, acessórios, calçados ou enfim, né, de marcas de moda. Então eu vou dar um desconto e todo mundo fica animado e pelo menos eu recupero o meu investimento. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar das dicas, das ideias que eu vou passar para vocês aqui, tomar muito cuidado com alguns pontos muito importantes. Então, primeiro ponto importante, se o seu estoque não está girando no ritmo que ele deveria e você só consegue vender com desconto, tem algo muito errado aí na sua compra e na sua estratégia. Eu tenho que dar esse alerta antes da gente seguir aqui para as dicas, porque a promoção é realmente como se fosse um antibiótico, tá? Então, com o decorrer do tempo, se você está sempre dando desconto ali, ele vai passando a não fazer tanto efeito assim. Então, a gente tem que fazer com cuidado, com cautela, com estratégia também. E marcas ou lojas de moda que têm os produtos certos, com os estoques corretos, ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Nem demais de produtos que sobram muito, que acumulam muito do mesmo perfil de produtos, nem de menos que daí também perde vendas por não ter mais de, às vezes, um produto campeão que você comprou muito pouco. Aí poderia ter vendido mais e vende muito pouco. Geralmente quem faz isso corretamente nunca precisa fazer promoção. É isso mesmo. Então quando tem as épocas de liquidação, por exemplo, esses negócios, como já aconteceu comigo em todas as marcas ou os varejistas por onde eu passei para aplicar a minha metodologia, quando a gente corrige todos os estoques, as linhas de produtos, o mix de produtos, o preço, o público-alvo, é muito comum que chega lá janeiro ou julho e todos os seus concorrentes, todo mundo está em liquidação e a gente acaba não tendo nem estoque para botar na liquidação. Isso é um problema bom e a gente pode fazer inclusive uma compra só para fazer uma ação de preço, tá? E isso acontece porque os estoques se vendem daí corretamente, com facilidade a preço cheio. É aqui que a gente, na verdade, precisa chegar sempre, tá? Isso acontece quando você faz o casamento perfeito entre o seu produto, o público-alvo e o preço e o planejamento correto dos estoques que você vai comprar para fechar e amarrar tudo isso. Veja, por exemplo, você pode até ter tido sucesso com vários modelos que você comprou, mas foi a sua compra errada dos produtos que você talvez nem deveria ter comprado, talvez você tenha comprado um volume muito maior do que você consegue, por exemplo, dar vazão aí para o seu porte de loja, para o número de vendedores que você tem, para o seu ritmo de vendas, enfim. Então, comprar um determinado modelo, às vezes não foi o erro em si, só foi o erro a quantidade de estoque que você comprou talvez de um modelo ou a numeração incorreta, né, se você comprou nos tamanhos errados. Então são erros de compra que estão te levando a uma sobra que você não precisaria ter. Então se você tivesse uma metodologia correta de compras, essas peças que você comprou errado, que agora estão aí dando sopa, que você precisa desovar de alguma forma aí usando a promoção, elas nem teriam sobrado e você não precisaria de repente nem fazer promoção nelas, tá? E isso você só conquista investindo, tá, pessoal, na sua capacitação realmente profissional, porque você precisa aprender de uma vez por todas como fazer um bom planejamento dos seus estoques com uma metodologia comprovada como a que eu utilizo aqui no meu trabalho, no meu programa Moda de Sucesso Pro. Mas fica comigo aqui que além de eu te dar dicas de promoções, de como fazer para limpar todo esse estoque aqui, eu também vou te ensinar como aprender com esses erros para você não cometer mais eles. Um outro problema é que quem não sabe planejar estoques e compras geralmente faz o seguinte, ele acaba atirando para tudo quanto é lado quando vai comprar e comete um grave erro de comprar só uma peça de cada modelo. Isso é bizarro e é super comum e eu sei que talvez você tá aí do outro lado e tá fazendo isso. E agora ficou meio chateado que eu falei isso. Mas isso realmente só acontece com amadores, com quem tá começando ou com quem não conhece e não sabe
sabe, não aplica uma metodologia profissional de compras como as grandes marcas e os grandes varejistas e que é acessível a você também, mas que talvez você não sabia antes. Eu tenho milhares de alunos que faziam justamente isso e eu sei então como é comum e eu ensinei eles a comprarem da forma correta e só com esse ajuste de você corrigir isso, você já aumenta pelo menos 20% das suas vendas e do seu lucro instantaneamente. Isso também reduz a sua sobra, isso mesmo, parece meio contraintuitivo, né? Então como que eu vou às vezes até comprar mais peças de um mesmo modelo, eu vou ter menos sobra, né? Mas eu vou te explicar que o que está acontecendo se você compra uma peça só de cada é o seguinte, você acaba fazendo isso porque você não tem segurança do que realmente vai vender. Então o que você faz? Você acaba dando tiro para tudo quanto é lado e reza para algum deles você acertar. Então imagina essa analogia realmente do tiro, tá? Vamos dizer que você tem um alvo, tá? E que é o seu cliente ideal e as vendas que você quer fazer para ele. Como você não sabe atirar, em vez de você se concentrar, se preparar e focar nesse alvo e dar 2, 3, 4, 10 tiros naquele alvo, talvez nem todos vai ser bem no centro, mas a maioria vai ser ali nos primeiros 3 círculos ali, né, desse seu alvo. Em vez disso, você pega a arma e sai atirando para cima, para baixo, para o lado, para frente e por acidente, às vezes você acaba acertando uma bala ali no meio daquele alvo ali. Mas você perdeu todo o resto da sua munição e ainda pode ter machucado alguém por sua falta de foco aí ou pela sua displicência. Então, o que você está fazendo com o seu estoque, que você compra às vezes uma peça de cada, não é diferente disso. Então, se você comprou, por exemplo, 10 modelos, cada um num tipo, cada um num tamanho, como que você vai adivinhar realisticamente, né? Que aquele modelo vai entrar uma única pessoa exatamente no tamanho que você comprou e querer aquele produto, né? E se a Maria entrou na sua loja lá ou no seu Instagram porque ela gostou desse modelo e ela usa P, por exemplo, você só tem o G dessa peça. Aí você tem outra peça totalmente aleatória, diferente para mostrar para ela no P, ou seja, ela vai embora, né? Então você não consegue nem divulgar essa peça também, porque você perde muito cliente com esse furo de você só ter uma peça, porque se de repente você faz uma postagem ou um story, algo que as pessoas gostam muito daquele modelo, vai ter lá 3, 4, 5 pessoas querendo comprar aquele modelo, você só tem um. Então ali você perdeu 4, 5 vendas por não ter profundidade do produto certo e ao mesmo tempo você tem lá um monte de outros produtos que você acaba errando. Por exemplo, se dessas 10 que você comprou, vamos dizer que você acertou também por acidente, né, 2 modelos que você vendeu rapidinho, as pessoas viram, já compraram, você vendeu a preço cheio. E as outras 8 ficaram paradas lá, que é muitas vezes isso que você quer colocar na promoção agora. E aí você fica no prejuízo, porque o lucro dessas 2 peças que você vendeu, talvez a preço cheio, ele não é suficiente para cobrir a perda das outras peças que não venderam e que, na verdade, você não devia nem ter comprado. Você deveria saber escolher o produto certo que tem as características dessas 2 aqui que vendeu. E agora você vai querer, obviamente, colocar na promoção essas 8 peças aí que sobraram, né? Que eu sei, por isso que você tá aqui. Então, gente, eu garanto, tá? Que essas 2 peças que você vendeu, elas são o tiro ao alvo correto. E se você tivesse 5 peças de cada uma delas, você teria muito mais chance de vender 10 ou até, sei lá, 9 peças a preço cheio. Então só teria sobrado uma peça, que talvez você nem precisaria dessa promoção, em vez de 8. E você também teria uma oferta muito mais clara, muito mais focada, muito mais fácil de fazer vitrine, de fazer post no Instagram, etc. Do que toda essa bagunça aí toda diluída, né, aleatória. Então, reflita sobre isso antes da gente falar sobre as nossas promoções, porque se você não aprender a fazer um planejamento de compras correto, você sempre vai precisar de promoção, se você não aprender a comprar corretamente, porque a vasta maioria das promoções, elas são resultado de uma compra mal feita, e aí você vai ficar sempre nessa, você vendeu um pouquinho a preço cheio, e daí você vendeu um montão lá com desconto, né, e aí você vai vivendo prejuízo, ou só para pagar a conta, que não é o que a gente quer, na verdade. Então reflita sobre isso. Mas agora, voltando às promoções aqui, tema desse vídeo, já dei esses disclaimers aí, já dei esses avisos importantes para você não só pegar essas dicas aqui e ficar fazendo promoção e dando antibiótico o tempo todo sem aprender a corrigir suas compras. Mas vamos lembrar aqui um outro ponto que eu gosto também de falar sobre promoção, o lado bom da promoção, tá? Promoção, gente, não precisa necessariamente ser só uma ação de preço, uma ação de desconto. Esse é um termo que vem da palavra promover, se você parar para pensar. E o que é promover? É dar destaque, é chamar a atenção do público para alguma coisa, tornar conhecido. Então, quando você pensar em fazer uma promoção, além das ideias, que eu vou te passar aqui várias dicas, ideias criativas para você fazer promoção, você pode pensar também como que eu posso promover, por exemplo, até uma coleção nova, né, que não entrou ainda. E isso não envolve desconto, porque é uma coleção nova, tá? Mas você pode fazer um lançamento no WhatsApp, por exemplo, né? Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu ensinei várias técnicas para você fazer lançamentos, bazares e outras ações usando essa ferramenta incrível e gratuita que é o WhatsApp. Depois você vê esse vídeo aqui, tá bom? Mas também eventos, enfim, vários tipos de ações para você aquecer o seu público, ou seja, promover o seu negócio ou os seus produtos sem desconto, nesse exemplo de lançamento de coleções novas, marcas novas e assim vai. Então reflita também sobre promoção não ser só sobre dar desconto.
Bom, então dito isso, se mesmo assim você tem que fazer essa limpa aí, você tem pressa, tem urgência de limpar isso tudo aí nesses seus estoques, essas compras erradas que você fez, tendo entendido tudo isso, bora para as nossas ideias de promoções aí para agitar o seu negócio, ativar os seus clientes aí e acelerar esse giro das suas vendas. E fica comigo aqui até o final desse vídeo porque eu vou te passar uma conta fundamental para você proteger a sua margem, tá bom? Não esquece. Então o primeiro passo é separar o que eu falo, o joio do trigo, tá? Então o que a gente quer aqui? A gente precisa entender o que realmente precisa estar nessa promoção e o que não precisa. Nesse vídeo aqui que já tá aparecendo aí nos nossos cards, eu falo mais sobre isso lá naquele vídeo do WhatsApp, quando eu ensinei a fazer, por exemplo, uma ação, um bazar no WhatsApp, que é mais uma opção para você acelerar suas vendas, é mais um tipo de promoção também, tá? Mas efetivamente o que você precisa organizar, de novo, lá na sua compra, é você entender quais os produtos que você está comprando, depois que já comprou também, quais são os produtos que vão ser vendidos quando. Tá? Então eu preciso saber tudo que está aqui, qual que é o período de vendas daqueles produtos que eu comprei. E dessa forma você faz um acompanhamento correto durante o seu período de vendas realmente daquele produto. Ou seja, se eu comprei essa peça aqui para vender antes do Dia das Mães, por exemplo, na primeira quinzena de maio, tá? Então eu sei que de repente, depois do dia 20 de maio, eu não quero mais esse produto aqui porque vai entrar outra camisa, por exemplo. Então o período de vendas dela é, sei lá, do dia 25 de abril a 20 de maio, por exemplo. Então, nesse período eu já tenho que estar medindo se as vendas dessa camisa aqui tá dentro ou fora da minha expectativa de vendas para aquele produto de quando eu comprei ela. Essa compra já tem que ser feita já com a expectativa de venda e o período correto das vendas. Ali que você já vai medindo, tá? Se esse produto está acima ou abaixo do planejado, já vai sinalizando se ele vai se tornar um candidato para uma promoção aí ou um best-seller que na verdade você vai colocar ele para uma potencial reposição, por exemplo. Daí se você comprou, sei lá, 20 peças para vender entre o dia 25 de abril ao dia 20 de maio, por exemplo, e você acaba vendendo essas 20 peças lá no dia 5 de maio, ainda nem chegou perto do Dia das Mães, você pode trazer mais reposição desses produtos. Em vez de 20 peças, você pode vender 30, 40, 50, entendem? E tudo isso a preço cheio. Então aqui que a gente, através das compras, a gente vende muito mais. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente corrige essas compras e para de comprar só uma peça de cada e compra com foco nos produtos que realmente funcionam, você aumenta instantaneamente, exponencialmente as suas vendas e o seu lucro reduz a sua sobra, porque eu faço uma reposição ou uma reação a um produto que já se comprovou que está funcionando. E igualmente, se esse produto não está performando, eu posso fazer algumas ações dentro do período de vendas ali, sem ser uma grande promoção, mas uma micro promoção pontual, relâmpago, como algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, só para acelerar esses produtos que estão abaixo desse ritmo de vendas planejado para aquele período. Então, essa é só uma das técnicas que a gente usa aí, por exemplo, na minha metodologia Moda de Sucesso Prova. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo para você ver, porque sabendo disso, quando você tem essa metodologia, as ferramentas certas, você já deve ir já sinalizando quais os produtos que vão precisar do empurrãozinho ali ou não, né? Ou que já passou o período de vendas, por exemplo, se essa camisa era para ter vendido até o dia 20 de maio, por exemplo, a gente está lá no dia 10 de setembro, fala, poxa, isso aqui já não faz mais nenhum sentido, essa cor já passou, já estamos em outra temporada, já não quero mais nada de manga comprida, enfim. Então ele realmente já não tinha que estar mais lá. Então aqui a gente começa esse primeiro passo da separação de tudo que você tem aí, o que precisa estar na loja, o que faz sentido, o que vende a preço cheio, por exemplo, e o que já deu o que tinha que dar ou está abaixo do planejado, que é o que entraria nessa sua promoção. Porque se aquele produto, por exemplo, já não interessa mais nesse momento que você está planejando fazer a sua promoção, você tem que abrir o espaço também para os novos produtos que foram planejados, né, para os próximos períodos e não deixar tudo acumulado ali para tentar, às vezes, né, forçar uma venda de produtos, já que não tem nem pé nem cabeça juntos ali, né, porque isso também enfraquece a sua coleção visualmente. Então, esse é um dos indicadores, por exemplo. E quando você trabalha com as margens corretas, a gente até prevê isso no planejamento da sua compra, que sobra em torno de 10 a 15% do seu estoque comprado de cada modelo, porque isso vai garantir que você não perdeu venda porque acabou antes do período, né? Como eu expliquei esse caso aqui. Se às vezes eu comprei 20 peças para vender até o dia 20 de maio, no dia 5 já vendeu tudo, eu tinha potencial sim de vender muito mais essa peça aqui. Então mesmo que você tivesse vendido 100% desse estoque, em vez de você ficar orgulhoso disso, você tem que pensar, poxa, se eu vendi 100% do meu estoque, dessas 20 peças eu podia ter vendido 30, 40, enfim, botado muito mais dinheiro aí no seu caixa também, tá? Quando a gente já planeja essa pequena sobra, ela não é uma sobra
impraticável, porque aqui nesse ponto a gente já está falando de produtos que venderam mais de 90% do seu estoque a preço cheio, ou seja, eles tiveram uma boa aceitação e pode ter ficado às vezes só um ou outro tamanho de ponta, enfim, que é bastante fácil também de você dar vazão em uma ação de baixo desconto, inclusive, ou uma pequena promoção, relâmpago, como as ideias que eu vou te passar aqui. Então isso acontece quando você, de novo, tem uma metodologia de compras profissional, como eu estou explicando aqui para vocês. Percebam quanto isso faz diferença, porque se você comprou tudo aleatório e isso não aconteceu, aí se você está nessa situação, aí tudo bem. Agora realmente nesse ponto aqui é olhar peça por peça, né? O que faz sentido ficar, o que tem um bom giro e está vendendo a preço cheio, não precisa entrar na promoção. Então um grande ponto aqui, jamais coloque tudo da loja na sua promoção, porque daí você pode estar às vezes fritando um produto que está vendendo a preço cheio e que é fundamental, inclusive, para sua margem de lucro e para a disponibilidade certa dos produtos para aquele período. Ou seja, você acaba fritando algo que você tem necessidade de ter em um momento específico e da hora que chega aquele Dia das Mães, por exemplo, você já vendeu o produto herói do Dia das Mães com desconto lá no final de abril e você não precisava ter feito isso. Então, cuidado. Segundo passo fundamental aqui é definir o período dessa promoção. Então, por que isso é tão importante? Agora eu vou explicar uma outra dica aqui muito especial de todas as ações de marketing que a gente faz, na verdade. Porque, vamos lá, lembra que a promoção que a gente falou aqui é pra gente promover e atiçar os nossos clientes a tomarem uma decisão e sair do muro para comprar? Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente chama aqui de gatilhos mentais. Então, por exemplo, se eu sei que isso aí é inerente do ser humano, tá, pessoal? Quando a gente sabe que alguma coisa tá sempre ali, né, sempre disponível, a tendência do ser humano realmente é sempre procrastinar e comprar quando eu quero, né, a não ser que ele realmente bata o olho nesse produto e desperte um desejo muito grande que eu quero usar essa peça agora, que nem eu quero comer um chocolate agora, né, então ele sente aquele desejo muito forte e fala, eu vou satisfazer esse meu desejo. Mas se é algo que não despertou tanto desejo assim, e ele gostou, mas tá meio em cima do muro, se tá sempre lá, ele vai tomar uma decisão quando ele decidir, ele vai ficar com esse controle. Nós, seres humanos, né, quando a gente sabe que alguma coisa vai acabar, mesmo não querendo muito, né, eu fico com aquele medo, né, dessa perda e acabo comprando só para garantir o meu, né. Então isso é o que a gente chama do gatilho mental da escassez. Isso são estímulos, pessoal, que o nosso cérebro, ou seja, o cérebro de todos os seres humanos, de todos os seus clientes, ele ativa quando ele é tomado por uma emoção. Então a gente está sempre tomando decisões pela razão e pela emoção, só que as emoções são muito mais fortes do que a razão. Então a gente sempre tem que usar um mix dessas duas coisas. E a promoção, ela tá aqui também para estimular essas emoções. Tá? Então, lembra que eu falei que promover não é só dar o desconto, às vezes você faz uma ação para promover uma nova coleção e a gente pode utilizar várias ações, com umas dicas que eu vou passar aqui logo mais, para você ativar diferentes emoções aqui. Então, definir que a promoção, nesse segundo ponto aqui, é só entre o dia tal e o dia tal, que é o que eu tô falando, que a gente deve definir o período da sua promoção, ele vai gerar um senso de urgência no seu cliente, de que se ele perder, ele vai comer bola, né? Ele vai perder. Então, outros gatilhos mentais que a gente pode ativar também, que essa questão de você definir o período da sua promoção é tão importante, que a gente vai ativar aqui na sua promoção, é o gatilho mental da oportunidade, por exemplo. Então esse é aquele sentimento assim de, poucas pessoas sabem, né, eu sou especial, eu sou uma delas, e eu não posso perder a chance, né, desse produto que de repente sempre custava X, agora eu posso pagar Y, né, só nessa oportunidade. Então você sente assim, poxa, eu tenho uma oportunidade aqui, se eu for tomar um café e voltar, eu posso perder, outra pessoa pode levar. Um outro gatilho que está ativado também quando você faz uma promoção com data, com começo, meio e fim, é o que a gente fala do gatilho mental do evento, tá? Isso é muito legal, que é quando o nosso cérebro, a gente fica, né, animado por alguma coisa que vai acontecer, tá? Uma data, um passeio, enfim, a gente fica com aquilo na cabeça, né? Se eu falar para vocês, como às vezes eu tenho vários eventos aqui, inclusive você pode olhar aqui no meu perfil do YouTube, se estamos com eventos aí para chegar, a gente fica ansioso por aquilo, fala, tal dia vai acontecer algo muito bacana e tal. E isso estimula a gente também a participar, que é um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da participação. Então, quando eu defino datas e faço esse aquecimento, eu faço o meu cliente se organizar para tomar uma decisão naquele momento. Então, você vai gerando aquela antecipação para que ele participe daquele evento, veja que ali tem uma oportunidade, que só ele sabe e etc. E por que a gente tem que definir as datas? Porque se o seu cliente achar que aquela promoção vai ficar rolando lá ad eternum, ele vai ficar observando, vai ficar olhando de longe e tal, e talvez vai ficar esperando uma melhor oportunidade e acaba
acaba às vezes não comprando nada. Então a gente tem que mover o cliente para ação com as datas bem claras na sua comunicação, no seu aquecimento antes dessa promoção aí, para estimular, né, todos esses gatilhos mentais aí, as emoções dos seus clientes. Então, se essa dica já te ajudou a clarear aí a sua estratégia antes de você promocionar, já me ajuda aqui, deixa aqui o seu like, seu joinha aqui, porque agora a gente vai de várias ideias de mensagens de promoção. Bora lá? Então vamos lá, agora a gente vai definir qual que vai ser a mensagem da promoção, ou seja, qual que vai ser a ação que você vai fazer. Então eu vou te passar aqui várias ideias com diferentes tipos de promoções para você fazer o seu brainstorming e escolher uma delas ou fazer um bem bolado de alguma outra. Se você tiver uma ideia melhor aqui, você pode colocar aqui nos comentários também como que você flexionou aí essas ideias. Então o primeiro tipo é aquele mais clássico, que seria um percentual de desconto sobre uma seleção de produtos ou uma determinada categoria. Então quando a gente faz uma determinada categoria, a gente dá também um sentido, né? Ele tem o gatilho mental da razão, né? Enfim, por que eu tô dando descontos? Ah, porque eu tô fazendo uma ação de shorts, por exemplo. Então você escolhe uma categoria de produtos, então quem de repente quer bolsas, por exemplo, você pode fazer uma semana só de bolsas, e isso, lembre-se, pode ser para promover, então você pode fazer uma semana só com foco em bolsas, botar bolsas na sua vitrine, etc, sem necessariamente dar o seu desconto, ou se você tiver que fazer uma limpa, porque o desconto realmente ele vai acelerar o volume de peças que você tende a vender para quem estava ali aguardando uma oportunidade de preço, e aqui você vai simplesmente definir um percentual de desconto sobre uma determinada categoria de produtos. Por exemplo, toda essa categoria com 20% de desconto ou 30% de desconto. Eu vou deixar aqui, até o final do vídeo, eu vou te passar aqui dicas para você controlar a sua margem de lucro, tá bom? Para você saber até onde que você pode ir com o seu desconto para você não ter prejuízo. Muita gente acha que é simplesmente, eu paguei 20, essa peça era 45, então eu tenho 25 aqui de lucro, então se eu colocar 45 com 50% de desconto, vai dar lá, sei lá, R$12,50, então eu vou recuperar os 10 e ainda vou ganhar R$2,50. Não é bem assim, tá? Então fica aqui comigo que logo mais eu vou te explicar como você faz essa conta corretamente aí para você não dar um desconto às vezes que vai te deixar sem margem ou no negativo. Também vou te falar qual que é um momento onde às vezes a gente tem que topar isso também, que tem alguns momentos pontuais que a gente talvez precise fazer justamente isso, tá? A próxima dica seria um desconto progressivo que a gente fala. O que significa isso? É um percentual de desconto sobre uma compra de uma peça ou um percentual de desconto para a segunda peça, etc. Então o que a gente faz aqui? 10% de desconto se você comprar uma peça, ou 20% de desconto quando você compra duas peças, e até, né, daí você põe um teto, né, não vai ser 10 peças vai ganhar 100% de desconto, mas normalmente a gente chega aí no seu máximo de desconto que você já previu antes. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a sua lista do que você vai promocionar ou não, inclusive a gente faz uma avaliação, e eu tenho alguns vídeos aqui também já falando sobre isso, e no Moda de Sucesso Pro a gente tem inclusive aulas sobre como estruturar isso corretamente, mas efetivamente você vai pegar o seu estoque que você tem dentro daquele período que você quer promocionar, já vai entender de quando que são aquelas peças, de qual coleção, de qual temporada, quando que entrou, quando que tinha que ter saído, por exemplo, e aí você vai avaliando meio que peça a peça. A gente tem, né, uma tabela, uma planilha, uma ferramenta, que daí você vai simplesmente marcando, né, essa fica, ou essa vai para promoção, etc. E as que vão para promoção, depois que a gente faz aquele filtro, você pode definir o nível de desconto que você está disposto a dar, digamos, o seu máximo de desconto que você está disposto a dar dentro da sua margem ou não. Daí a gente vai ter que decidir aqui se é o momento de, às vezes, eu fritar e perder margem, ou se eu ainda posso proteger isso. De novo, a gente tem que ter visibilidade dessa margem que eu vou passar para vocês aí logo mais aqui no vídeo também. Mas ali, vamos supor que você tinha, de repente, 50 produtos para você colocar, e desses 50 produtos, você tem alguns que você ia dar um desconto um pouco maior, porque ele já é bem mais antigo, já tá lá 2, 3 anos, já foi e voltou de promoção várias vezes, vai e volta pro provador e ninguém leva, já tentou requentar esse produto aí de várias vezes, então ele vai ganhar um desconto maior do que um que às vezes é um produto, como eu dei o exemplo dessa camisa aqui, de repente você tá em junho e ela era uma camisa que tinha que ter vendido até 20 de maio e só sobrou 3 peças, e foi uma camisa que vendeu super bem, então só sobrou alguns tamanhos ali. Então essa não seria uma camisa que eu tenho que dar 70% de desconto, por exemplo. Já um produto que eu tô com ela há 3, 4 anos, já foi, já voltou, eu posso ir ao máximo que eu buscar. Da minha experiência, né, nos maiores varejistas do Brasil, a gente vai trabalhando normalmente a partir de 20% de desconto, 10% a 15% de desconto a gente usa em promoções menores, pontuais, de pequenos produtos, coisas que não são uma grande ação. Então, como eu disse, às vezes você precisa dar um empurrãozinho pontual só por uma semana em produtos que você comprou talvez um volume um pouco a mais do que ele está girando. Então ali
às vezes esse estímulo faz com que você acelere o número de peças vendidas por semana para bater aquela sua meta de lá no dia 20 de maio ter vendido todo o estoque que você comprou dessa camisa, mesmo que você tenha dado uns 10, 15% de desconto ali da metade para o fim, não tem tanto problema. Agora, quando eu faço uma promoção já maior de limpeza, a gente tende a começar em 20 a 30% de desconto para realmente isso surtir efeito. E normalmente as faixas de desconto são lá 20, 30, 40 ou 50% de desconto, e aí o máximo que a gente normalmente chega lá é 70% de desconto. Muito raro alguém ainda mais do que isso. Então, quando a gente sabe exatamente a nossa margem de lucro, a gente sabe até onde que a gente pode chegar, porque alguns desses descontos, por exemplo, 70%, 50%, dependendo da sua margem, já vai entrar aí numa seara de um pequeno prejuízo. Por isso que a gente tem que avaliar exatamente o que já aconteceu com esse produto. Às vezes você tinha um volume muito grande lá 3 anos atrás, você já vendeu mais de 80% do estoque que você comprou por 20, 30% de desconto, às vezes você só quer liberar espaço. Muitos varejistas maiores, por exemplo, pagam pelo armazenamento desse estoque, né? O armazenamento correto desses estoques para ele não sujar, não estragar, etc. Então, é um passivo também, que também tem um custo. Então, às vezes é melhor você se livrar de uma vez desse produto do que ficar ali protegendo margem e tendo todo esse custo, todo esse peso mental nessa limpeza também. Então, você vai avaliando os descontos ali peça a peça. E aí você vai ter meio que uma média do desconto que você vai dar nessa lista total que vai entrar na promoção. Vamos dizer que o seu desconto, em média ali, ele vai gerar em torno de 40% ou 50%. Então, se você quiser fazer algo progressivo, que é essa ideia do desconto progressivo, ele estimula as pessoas a levarem mais peças. Então, ele é muito bem indicado para quando você tem volume grande de coisa que você tem que limpar. Então, você pode colocar um teto ali, que o teto vai ser 50% ou 60% de desconto, por exemplo, entendendo que a maioria das pessoas vai levar uma ou duas peças, dependendo de como tá a sua grade, a sua numeração. Se você também julgar que, poxa, eu tenho um estoque legalzinho aqui para fazer uma promoção, ou não, eu tenho um estoque meio capenga, sei lá, tudo a tamanho muito de ponta, ou são, sei lá, marcas com aceitação muito ruim, ou produtos que mesmo com desconto eles ainda são caros, eu vou ter um pouco de dificuldade, né? Então é aqui que a gente vai calibrando se a gente põe mais ou menos desconto. Mas essa ideia da promoção progressiva é que você dá um percentual de desconto maior à medida que a pessoa leva mais peças, e essa é uma ideia para estimular que você desove mais número de peças e não necessariamente que você proteja tanto a margem. Aqui é realmente uma limpa, ok? A próxima ideia de promoção é quando você faz, em vez de dizer percentual, que muita gente não consegue fazer essa conta na cabeça, realmente é uma conta um pouco difícil de você fazer, dependendo de como você tá vendo ali. É muito mais claro quando você fala todos os produtos por X. Na verdade, as pessoas veem muito mais essa oportunidade porque ela vê claramente quanto que ela vai pagar. Então, se a gente fala, todas as blusinhas por R$49, por exemplo, poxa, é um bom preço, né, uma blusinha por R$49. Mas o que pode acontecer é que, inclusive, no meio desse estoque, dessas blusinhas que estão lá para promoção, você tenha blusinhas que, por exemplo, eram R$55. E o seu cliente nem sabia disso, ou a pessoa que não é seu cliente ainda passa na frente e não sabia. E aí ele olha e fala, nossa, que legal, aqui tem blusinha de R$49. Então, veja que seria um desconto pequeno que você ia dar em uma blusinha que você coloca lá nessa linha aí de blusinhas por R$49, por exemplo, tudo a esse preço fica claro para o seu consumidor, fica uma boa oportunidade rápida dele entender e falar, eu quero blusinha, R$49 é um bom preço, ele entra e pega. E aí, para entender se isso vai funcionar em questão de margem e proteger a sua margem aí, vai ser uma boa ação para você, muitas vezes a gente pode encaixar isso, mesmo em momentos que nem é desconto, como eu tô falando aqui. O legal é você pegar essa seleção de blusinhas, né, nesse exemplo aqui, que estão devagar aí nas suas vendas, e entender o preço de venda médio dessas blusinhas. Vamos dizer que você tinha lá 200 blusinhas, e nessas 200 você tinha algumas de 30, algumas de 40, algumas de 70 e algumas de 50 e tal. Só que o maior bolo ali, o maior percentual que você tinha, sei lá, mais da metade dessas blusinhas que você vai colocar ali, que você resolveu acelerar com essa promoção, mais da metade estava abaixo de R$50 de qualquer forma. Então aqui eu promovi que eu tenho blusinhas de R$49, quando na maioria elas já eram esse preço, só que eu uso esse chamariz ali e coloco inclusive algumas outras que eram um pouquinho mais caras. Mas aí o desconto médio que eu vou dar vai ser só naquela outra metade daquelas blusinhas que eram R$60 ou R$70, por exemplo, de repente ali eu ia dar uns 20% e naquelas blusinhas para chegar no R$49 ali, e as outras eu nem ia precisar de dar desconto. Inclusive, algumas você ia vender por mais dinheiro. Isso já aconteceu comigo, isso é muito praticado nos grandes varejistas. Muitas pessoas criticam, né? Tipo no Black Friday, etc. Mas o varejista tem essa flexibilidade, sim, tá? De aumentar o preço e falar que é um evento onde eu tô pondo blusinhas por R$49. Então, às vezes, você vai ter alguma lá que era 30 e poucos reais,
e que está vendendo bem. E aí você fala, poxa, eu tô vendendo aqui por muito barato, é uma blusa que se eu colocasse mais caro ela ia vender. E eu tenho bastante estoque, então eu consigo acelerar isso e ganhar mais margem se eu colocar ela junto aqui no meio das blusinhas que estão R$ 49, das quais algumas estão com desconto e outras subiram de preço, inclusive. Então você tem essa ação de blusinhas a R$ 49 aí, que é uma mensagem muito forte, muito clara para o seu cliente também. Então fica aí uma boa dica para você vender produtos até mais caros e não com desconto na sua promoção. A próxima ideia são brindes, né? Então tem muita coisa, e se a gente desse uma necessaire, se a gente desse um creme de mão, se a gente desse um cosmético, se a gente desse uma biju, de repente, né? Então, essa não é uma promoção que eu gosto muito de fazer, eu sempre fui muito contra isso. O que eu sou contra disso? Eu sempre bati o pé nas marcas e nos varejistas quando eu trabalhava. Vamos dar uma necessaire. Aí você vai lá, vai atrás, vai desenvolver uma necessaire, vai ter maior trabalho, vai envolver toda a equipe para desenvolver aquilo, e às vezes o custo dessa necessaire é R$ 40, R$ 50. Então, a não ser que vai vender só nos produtos acima de R$ 500 e esse custo desse brinde vai representar em desconto ou em dinheiro que eu não estou ganhando 10% ou menos, ele não vale a pena eu dar uma necessaire de graça que custou R$ 30, R$ 40 se eu vendi um produto de R$ 80, né? Então efetivamente eu estou dando praticamente 50% de desconto. Então eu prefiro dar 50% de desconto na peça do que oferecer um negócio que de repente meu cliente nem quer, ela nem quer necessaire, nem acha aquilo interessante. E outra, esse brinde ele tem que ser muito desejável, tá? Algo que o seu cliente realmente quer muito, porque senão é mais uma quinquilharia ali para você entubar no seu cliente, quando na verdade ele está buscando uma oportunidade que é o produto que ele quer. Vamos lembrar que eu sempre falo isso para vocês, o que a gente quer é vender os produtos que as pessoas querem comprar pelo preço que elas estão dispostas a pagar. Eu não gosto de ficar entubando goela abaixo do cliente o produto que ele não quer. Inclusive esses seus micos aí da promoção que você comprou errado, né? Mas tudo bem, aconteceu, vamos corrigir as suas compras, já tá aqui, ok, vamos dar vazão aí e esperar que quem tá comprando na promoção tenha gostado realmente daquele produto. Mas aí se eu já tô forçando produtos que não venderam naturalmente, eu pessoalmente não gosto de dar mais um trem ali, um treco pra pessoa ali de graça. Mas de repente você tem inclusive na sua loja, isso daí é a opção de brinde que eu gosto de fazer, que eu sempre busquei fazer, e você tenha no seu mix de coisas que você precisa limpar produtos que são bons brindes. Então, por exemplo, eu já trabalhei num grande varejista, uma marca muito grande aqui do Brasil, que teve uma iniciativa de fazer uma linha de cosméticos, por exemplo. E foi feito um investimento muito alto nessa linha de cosméticos, com muita esperança que ia dar certo, e infelizmente não emplacou nada, tá? Foi um grande fiasco e tinha um grande volume desses cosméticos. E esses cosméticos, diferente até da roupa, né, do calçado, dos acessórios, enfim, eles têm um prazo de validade, né? Porque cosmético você não pode vender depois do prazo de validade, e pior, você não pode descartar, isso aí você tem que pagar para descartar cosméticos ou esse tipo de produto, porque você não pode jogar no Tietê, né, um monte de creme, de shampoo, de sabonete, de perfume, por exemplo. Então a gente tinha um passivo não só do estoque, que saiu o dinheiro do nosso caixa para ser comprado esse estoque, mas também a gente teria um custo de se desfazer daqueles produtos. Então, se a gente desse embora, era mais barato do que se desfazer corretamente daquilo, caso a gente não desse vazão através das vendas. Então era muito urgente que a gente se desfizesse daqueles produtos. Então eles se tornaram o brinde. Era brinde daqueles negócios lá para todo quanto é lado, o tempo todo. Qualquer ação, promoção, sem dar desconto que a gente dava, a gente já botava ali um perfuminho, botava um creminho e tal, e as pessoas de graça, meio que até injeção na testa não é, né? Porque Botox custa dinheiro, né, gente? Mas vocês entendem a questão, né? De graça, bonitinho e tal. É diferente de emplacar um produto que realmente as pessoas iam pagar lá 70, 80, 90, 100 reais daquilo e não estavam topando pagar. Quando elas ganhavam de graça aquilo, elas ficavam mais felizinhas. Isso pode acontecer com acessórios. Muita gente que tá aqui, tá assistindo e vende produtos de moda, tem aqueles tipos de loja que vendem de tudo um pouco. Então vai ter acessórios de casa, presentes, porta-retrato, ou vendem cosméticos mesmo, né? Avon, Natura, esse tipo de coisa, você já não quer mais trabalhar com aquilo. Isso é muito comum com os meus alunos do Moda de Sucesso Pro, quando a gente dá foco, né, com o que a gente vai trabalhar, que vai te dar margem e lucratividade. Você tem alguns produtos ali que, é legal, né, nada contra, mas não é meu foco mais. Então eu posso utilizar aquilo como brindes
brindes nesse formato de promoção. Às vezes você tem acessórios, bijus, que tem uma margem bem interessante e que já não coordenam mais com as suas novas coleções, coloca ali como um brinde e monta o look, né, com aquele brinde. Então isso pode funcionar, tá? Mas leve em consideração esses poréns aí que eu passei para você. Próxima ideia de promoção que você pode fazer aqui é o famoso compre 2, leve 3, por exemplo, ou compre um, leve outro, né? Então isso também traz para as pessoas essa clareza, que nem aquela ideia do tudo por 49, blusinhas por R$49, né? Em vez do desconto, né, que ela fica meio, aquela promoção progressiva, né? Tá, mas daí quanto que vai ficar? Ela fica meio confusa. Esse é outra ideia, outro tipo de promoção que dá muita clareza para o seu cliente, né? Quer dizer, eu vou ganhar uma peça de graça, né? Então aquilo fica mais claro para ele entender quando você faz. E efetivamente o que você tem que entender quando você vai optar por uma promoção de pague 2, leve 3, por exemplo. Você está dando efetivamente 33,33% de desconto, tá? Então daquela compra total ali. Então normalmente você tem que também alinhar que é a peça de menor valor, que vai ser como brinde, né? Que vai ser a de graça, porque daí não pode, de repente ele comprou 2 blusinhas de R$50 e daí vai levar um casaco de R$300, vai levar o casaco com uma terceira peça de graça, né? Então você tem que alinhar que vai ser a peça de menor valor e que vai ser as peças dentro dessa seleção aqui, tá? Então você já tem essa visibilidade também que tudo que tá ali você tá dando efetivamente 33,33% de desconto e com isso o seu cliente tem mais clareza de quanto que ele vai levar. Ou seja, se ele estiver levando 3 blusinhas de R$50, isso daria R$150, R$150 menos 33,33%, né, vai dar esses R$50 ali da terceira peça, tá? Então é isso que representa para você, mas se você fosse explicar isso para o seu cliente é muito mais confuso do que falar, ó, a terceira aqui eu te dou de graça, você vai levar e não vai ter que pagar nada por isso. As pessoas gostam disso também. Próxima dica de promoção aqui muito utilizada para você que vende online, seja pelo Instagram ou com o seu e-commerce, é o famoso frete grátis. Então a mesma mecânica se aplica aqui para a questão do brinde ou dessa terceira peça de graça, tá? Então quanto que é o seu frete para uma determinada região? Então você pode fazer a promoção do frete grátis para a região sudeste do Brasil, só para o nordeste, enfim, que ali você já sabe mais ou menos a faixa de preço do seu frete quando vai para aquela região. Vamos dizer que quando você vende, sei lá, o seu ticket médio ali, geralmente 3 blusinhas, o frete dá em torno de, sei lá, R$30, tá? Então, digamos que essas 3 blusinhas tivesse dado lá R$100, por exemplo. O seu frete seria R$30, então se você vai dar ele de graça, você está dando um desconto efetivamente de 30%. Então é isso que você vai colocar na ponta do lápis para você controlar a sua margem, para não sair dando frete grátis aí para geral e depois não entender por que não está sobrando dinheiro na sua mão, tá? Então ele tem um percentual que é um desconto efetivamente que você está dando para o seu cliente e tem que ser usado pontualmente. Muitos negócios escolhem ter frete grátis direto, tá? E o que eles fazem, na verdade, se essas 3 blusinhas ia dar R$100, elas vendem as 3 por 130. Isso é muito visível no Amazon, no Mercado Livre, em marketplaces, por exemplo, que você às vezes vai encontrar, né, assim, vai buscar por um produto, de repente o mesmo produto, né, sei lá, um iPhone ou enfim, qualquer coisa que tenha um preço fixo, digamos que seja lá R$500, aí você vê por R$500 num lugar e aí você vê no outro lugar por 400, você fala, nossa, vou comprar aqui nesse outro lugar, mas daí o frete é R$100, né, e essa de R$500 inclui frete grátis, por exemplo. Então é normalmente isso que as pessoas que sempre trabalham com frete grátis, elas já embutem isso na sua margem, algo que eu fazia muito no Figueiredo.com, por exemplo, que foi um e-commerce por onde eu passei por vários anos lá na Inglaterra, no Reino Unido, que levamos eles ao primeiro lucro da história, inclusive uma empresa, um e-commerce de mais de 13 anos que nunca tinha dado lucro e foi fazendo contas dessa natureza aqui, que tá tudo embutido aí na minha metodologia Moda de Sucesso Pro hoje, que a gente chegou ao primeiro lucro da empresa lá também. A gente tinha a questão do frete grátis e da devolução grátis também, tá? Que a devolução grátis hoje é lei na maioria dos países, mas naquela época, isso lá em 2010, não era. Então a gente embutiu isso e isso quebrava uma grande objeção das pessoas comprarem online, que é aquela coisa, e se eu não gostar, né? O que eu faço com esse produto depois? E a gente fala, não tem problema, você pode devolver de graça. Esse devolver de graça tinha um custo pra gente, digamos, o R$30. Então, naturalmente, a minha margem tinha que ser um pouco maior. Então, se eu vendia produtos de marcas famosas, como naquela época, que era um preço meio tabelado, eu tinha que fazer minha negociação aqui no preço de custo dessa compra e fazer meus outros ajustes, como as técnicas que a gente trabalha aí de margem no Moda de Sucesso Pro, para permitir que eu conseguisse oferecer aquela devolução grátis e, obviamente, trabalhar para que não houvesse tantas devoluções, já
com a equipe de vendas, trabalhando com esse cliente na hora da compra, para resolver exatamente as dúvidas que o meu cliente tinha, para evitar que ele devolva depois. O vídeo e a apresentação desse produto, as medidas dos produtos, tudo isso vai contribuir para você ter menos devolução. Mas aqui ficam algumas ideias dessas coisas que às vezes a pessoa deixa de comprar com você porque ela ia comprar, sei lá, um anel de R$50, ela não quer pagar R$15 de frete, por exemplo. E esses R$15 às vezes é um desconto pequeno para você dar uma acelerada aí e estimular essa pessoa a comprar pela primeira vez de você e ver que seus produtos são legais e etc, tá? Essa é uma ação muito usada também na recorrência. Então, a primeira vez que você faz uma venda no e-commerce, é muito interessante que você já premie esse cliente, seja com um desconto de 10% na próxima compra, um cupom, ou principalmente esse frete grátis, para estimular que ele volte lá e compre de novo. Então, aqui é mais um exemplo de você fazer uma promoção que não necessariamente é uma ação de limpeza, de liquidação, e sim de estímulo para promover o seu negócio para o seu cliente. Dando gancho nessa ideia aqui, daí tem também a ideia do cupom de desconto no seu site todo também, que pode ser um grande estímulo para você que está começando a vender online e precisa quebrar essa objeção da pessoa que não conhece você, às vezes fica meio inseguro de fazer a sua primeira compra. É muito importante quando você vende online estimular a primeira compra para ele sentir confiança e daí passar a ser seu cliente recorrente. Outras ideias que você pode trabalhar aqui é meio que na linha daquele desconto progressivo, é a ideia de a amiga que amiga indica a outra amiga, traz a amiga para uma promoção, compartilha a oportunidade que eu achei aqui. Então, é você estimular que de repente se a pessoa trouxer uma amiga para comprar com você, vocês duas ganham mais desconto. Então, por exemplo, 10% de desconto para você que compra sozinha. Agora, se você trouxer uma amiga, vocês duas ganham 20% de desconto, por exemplo, na compra das duas. Ou se você trouxer duas amigas, então vocês estão em 3 pessoas, as 3 ganham 30% de desconto, por exemplo. Então, deixar isso de uma forma clara para estimular também você trazer novos clientes. Então, de novo, a gente pensa no propósito dessa promoção. Se a gente tem um propósito aqui de aumentar a sua base de clientes para atrair mais clientes com a sua promoção, essa é uma dica que funciona bastante, porque essas amigas talvez não compravam na sua loja, não conheciam você, mas viam uma amiga ali usando o produto bacaninha, e essa é uma oportunidade delas se tornarem suas clientes também. Gostaram dessas dicas? Já abriu aí novas ideias para vocês? Então já comenta aqui para mim qual dessas dicas você vai usar, e se você pensou aqui, ouvindo o vídeo, que teve várias novas ideias, me passa dicas suas aí também de outras ações que você já fez aí, que você vai fazer agora ou quer compartilhar com quem segue aqui. E agora lembram que eu falei para vocês que eu ia ensinar um hack para você aumentar a sua margem em períodos de promoção? Então esse é um hack muito importante. Como você fez essa lista dos produtos que são os únicos produtos que precisam ser estimulados, talvez com um desconto, a gente tem todos os outros produtos da sua loja que é muito importante que eles estejam totalmente alinhados com o que o seu público-alvo quer naquele momento. Aqui que entra uma compra muito bem feita, um mix de produtos muito bem feito. Porque quando você tem isso e tem tamanhos, tem numeração, né, tem estoque com profundidade dos produtos bons que o seu cliente ideal quer comprar, você acaba usando essa ação de promoção para atrair esses clientes para o desconto. E sim, ele pode comprar aqueles produtos da oportunidade, mas aí nessa hora, talvez o que ele gostou ali não tenha no tamanho dele, etc. Mas tem o seu produto icônico, aquele seu maravilhoso produto que todo mundo que vê ama muito. Tem esse outro produto ali na numeração dele, em várias opções de cores ou de várias estampas, etc. E aí você acaba com um ticket naquela venda ali de talvez 2 produtos que tem desconto e 3 produtos que você tem disponibilidade, que são os seus melhores produtos, que estão disponíveis nos tamanhos corretos, nas cores do momento que as pessoas querem comprar, e você acaba fazendo uma venda ali com 5 peças nesse atendimento, das quais 3 são novas, com preço cheio, com margem de lucro boa, do seu melhor produto, e só 2 são aqueles da sua compra errada ali. É isso que a gente estimula também com os meus alunos do Uma Hora de Sucesso Pro. Vamos fazer essa limpa, mas em paralelo eu tenho que fortalecer o meu bom estoque para que isso aconteça e você venda sempre com sua margem sempre cheia. Agora, como eu expliquei, você precisa cuidar da sua margem quando você for fazer essas promoções, como eu dei várias dicas aqui. E para isso você tem que ter visibilidade e clareza lá da sua margem de lucro. Senão você acaba dando esses descontos, essas dicas aqui que eu passei, mas achando que ainda está ganhando alguma coisa, e várias vezes você vai acabar no negativo sem ter a consciência que isso está acontecendo. E é por isso que você talvez fica patinando aí, vende, entra dinheiro, sai dinheiro, mas não sobra nada na sua mão. Então, muito importante, eu fiz um outro vídeo daí para complementar isso, só que agora só sobre margem de lucro para te ajudar com isso. Então segue para ele aqui e não erra mais nisso, combinado? Eu te espero lá no outro vídeo, vamos lá.